Bom dia, são 10 horas e 49 minutos em Esteio, o programa Falando no Ar hoje, nesta sexta-feira, hoje é sexta-feira, primeiro dia de dezembro, 1º de dezembro de 2017, faltando então exatos 31 dias para a despedida desse 2017, que foi um ano de coisas boas, para alguns nem tanto, mas enfim. Hoje também é um dia de lembrar-se o Dia Internacional de Combate ao Vírus da AIDS em todo o planeta. Então, em muitos lugares, este mês vai estar na cor vermelha, tá? Alusivo. Ontem terminamos o Novembro Azul, depois, anteriormente em outubro, o Outubro Rosa. Tá? O programa Falando no Ar hoje, que tem a colaboração do X do Cléo, que fica aqui próximo de nós, na Avenida Dom Pedro, tá? E tenho a surpresa e a alegria de ter hoje, receber aqui nos nossos estúdios, no bairro São Sebastião, a quiropraxista Mariana da Rosa Correia. Bom dia, Mariana. Bom dia. Muito obrigado por ter aceitado o convite, ter vindo aqui. Agradeço. E a gente vai conversar um pouco sobre a quiropraxia. O que vem a ser a quiropraxia, para quem não conhece, como eu, um leigo nessa questão? Então, a quiropraxia, ela cuida da coluna e das articulações do corpo. Ela faz um diagnóstico e trata as lesões, como degenerações, dor ciático, dores de cabeça, entre outros problemas. Mas ela também é preventiva, a quiropraxia, ela não é só para lesão. Para te chegar à lesão, tu vem agredindo a tua coluna há um bom tempo. Em que as pessoas têm muita dúvida também. Ah, mas quiropraxia é um tipo de massagem? Não, quiropraxia não é um tipo de massagem. A quiropraxia, ela vai ver, vai fazer uma avaliação da sua coluna, vai ver onde que tem restrições de movimento, falta de mobilidade e vai devolver aquela mobilidade com o quê? Com ajustes manipulativos. Ela vai mover com essa vértebra naquela região necessária. Qual é a diferença da quiropraxia para quem faz ou quem cursou fisioterapia? Tem uma grande diferença. Claro que a metade do curso são matérias bem parecidas, como matérias de medicina e enfim. Mas a fisioterapia, ela faz mais a parte de reabilitação, ela tem um outro tipo de foco que nós. Nós fazemos processos manipulativos, a gente vai fazer correções só da coluna. Tanto que nós, como quiropraxistas, muitas vezes a gente tem que fazer uma recomendação para um fisioterapeuta, para um médico. Como eu sempre digo, quiropraxista não é Deus, fisioterapia também não. Mas então tem que ter um acompanhamento de ambos muitas vezes. O que a questão de problema de coluna acarreta no cotidiano das pessoas? Dor, mal-estar, aquela coisa de estar muito tempo sentado, muito tempo em pé, então tu acaba fazendo uma má postura, mudando o centro de gravidade do corpo, com isso causando outros problemas e outras degenerações. Além dessas degenerações, hoje a gente está falando muito, e se tem muita questão da terceira idade. Sim. O que a quiropraxia pode auxiliar este público? Na terceira idade? Isso. Tudo. Na verdade, a quiropraxia, ela trata desde o bebê até a pessoa de idade. O que vai mudar é a técnica e a maneira que tu vai abordar o seu paciente. Por exemplo, a força que tu vai aplicar num atleta, a força que tu vai aplicar num adolescente ou num idoso, isso vai mudar. Vai mudar como tu vai seguir com teus procedimentos. Mas a quiropraxia, ela também tem outros métodos, tem outros equipamentos que podem auxiliar e também tem que cuidar que o idoso às vezes tem uma osteopenia, osteoporose, ele já tem uma coluna um pouco mais debilitada, musculatura mais lesionada, então tu só vai mudar a força que tu vai aplicar. Mas desde o bebê até a pessoa de terceira idade pode fazer quiropraxia. Até tu chegaste num ponto que eu ia tocar nessa questão do idoso. O idoso que tem um problema de coluna, seja ele desgaste ou alguma coisa relacionada, ele também pode praticar, pode ser um adepto à quiropraxia? Pode, claro, é como eu estava te dizendo.
Claro que o idoso muitas vezes vai ter um desgaste maior, vai ter uma artrose, então aquilo ali vai mudar a técnica. De repente ele não corresponda tão rápido quanto uma pessoa com pouca idade ou com uma idade mediana, mas sim, vai corresponder e ele vai sentir as diferenças. Vai sentir a melhora no sono, vai sentir a melhor qualidade de vida, vai diminuir as dores. O idoso ele começa a ter vontade de se arrumar, de sair, de conversar, porque ele começa a sentir no corpo. Se tu diminuir 10% da sintomatologia de um idoso, para ele é 100%, porque ele conviveu com aquela dor há muito tempo. Então, um pouco ou a melhora que tu consegue disponibilizar, ele já se sente outra pessoa. Ah, que bacana. E como é que tu vê ao longo da tua trajetória junto com a quiropraxia a chegada dos pacientes? Quem está te procurando mais? Homens ou mulheres? Mais velhos? Adolescentes? Adultos? Qual mais ou menos a faixa etária e o público? Olha, claro que dentro do meu consultório a procura é de mais homens e eu atendo assim com mais crise de lombalgia, que seria aquela dor na lombar, na bacia, e problemas de ombro. Meu público, vou te falar que é uma média de 26 a 56. Tá, eu quero mandar um abraço para o Paulo Ricardo Pereira, lá do Novo Esteio. Um abraço, Paulo, obrigado, bom dia para ti, para Simone Luz também. Bom dia, Simone, tudo de bom, um abração, beijo para ti, para toda a família. Tá? E a Simone também está perguntando, com a quiropraxia e a massagem terapêutica, tu tem algum conhecimento? Acha que agrega-se ao teu trabalho? Como é que funciona? É que a quiropraxia ela vai se limitar um pouquinho mais à parte óssea, a correção, a falta de mobilidade, vai ele pegar os ligamentos. Claro que a gente faz uma liberação muitas vezes porque é pela congruência, pelo mecanismo do sistema. Mas, claro que a massoterapia, tu fazer uma liberação muscular junto com a quiropraxia, ajuda muito. E mais ainda, um pilates, para um reforço muscular profundo. Porque o pilates, ele sempre reforça todas as musculaturas do corpo, até as mais sutis, que a gente mesmo menos usa. Então, a fixação do ajuste é muito mais rápido com o pilates, consegue se recuperar mais rápido, diminuir as dores mais rápido. Até porque a Simone tem um espaço aqui eu acho que até ela me confirma, mas é na 24 de agosto aqui. Ela trabalha bastante tempo já, ela trabalha com uma boa qualidade, ela tem uma clientela expressiva e muita gente que faz a massagem dela, muitos também buscam o pilates, a quiropraxia para complementar. Para complementar. É que assim, na nossa coluna acontece... A nossa coluna é para proteger o nosso sistema nervoso central, que seria todas as informações que o seu cérebro envia através da medula que sai pelos nervos. Quando há uma restrição de movimento para chegar a um processo de degeneração, aquelas dores arradiadas para a perna, acontece um desvio na coluna, um desvio entre as vértebras. Aquele desvio acaba pressionando o nervo que sai dali, que leva informação para sua perna, e acaba pressionando o disco. Aí você quer caminhar, você quer fazer seus movimentos normais, seu cérebro ele não consegue mandar uma informação sem interferências. O que a quiropraxia faz? Ela libera essa informação e o seu corpo automaticamente começa a recuperar, a tirar os processos inflamatórios, ele começa a recuperar por si próprio. A gente só dá um empurrãozinho, na verdade. Coisa boa. Ana Maria, bom dia para ti, Ana Maria Sanches Cardoso, lá do Santo Inácio, protetora dos animais. Eu vi algumas postagens tuas no Facebook ontem e quarta na madrugada também, mas mais ontem até, em relação aos fogos de artifício. Concordo plenamente. Eu acho que deve se comemorar, mas com consciência e não jogando fogos de artifício. Se gastaram-se muito dinheiro com isso. Poderia ser revertido para outras causas mais nobres, que nada impede da comemoração, e os animais com certeza agradecem isso, tá?
Muito obrigado, está sendo um ótimo programa com a Mariana. Então, abraço a tua filha, que é Mariana também, ao Guilherme, ao André, ao esposo, todos os bichinhos também. A Ana Maria, essa que está entrando na live conosco, ela é voluntária da Causa Animal. Né? A filha dela, a Mariana, é bailarina, que do Esteio, representa Esteio, teve agora recentemente em Santa Catarina, mostrando seu talento. Parabéns. Tá. Então, eles estão lá na escuta do nosso programa lá. Bom, Mariana, como é que funciona a questão do peso? Hoje até está sendo noticiado em alguns telejornais e algumas mídias também, que o brasileiro, grande parte da população, está muito acima do peso. Tá? Que pode acarretar problemas, principalmente não só cardíacos, mas também muitos tipos de câncer durante a vida, se não for mudado a forma de viver. O que o sobrepeso, a obesidade acarreta na coluna e o teu trabalho como quiropraxista faz para tentar colocar a coluna nos trilhos? Não muda muito a prática, mas o sobrepeso, com certeza, ele acaba sobrecarregando a coluna. E não só a coluna, como os joelhos, que é os que mais sofrem. Da mesma forma que é tratado os outros pacientes, é tratado a pessoa com sobrepeso. É liberar aquela região que está restrita, que está sobrecarregada. Liberando a região sobrecarregada, o teu cérebro começa a regenerar, a tratar aquela parte, aquele problema. Mesma forma que o sobrepeso tem dores na coluna, quando ele começar a emagrecer, ou fazer a cirurgia bariátrica e começar a emagrecer, ou procurar uma parte, um esporte, alguma coisa, ele também vai começar a sentir. Porque o seu corpo está adaptado, tu adaptou ele a sentir toda aquela sobrecarga. Então, quando tu aliviar, ele também começa a sentir. E aí, mas o processo é muito mais rápido de conseguir remover aquele processo inflamatório. Porque, na verdade, a dor é só para avisar que ali tem um problema. Se tu não tivesse dor, tu jamais ia saber que tem um problema, que são tantos outros casos. Que não tem dor, quando descobre que tem dor, vai no médico, quando descobriu já está num processo bem avançado ou até em casos terminais. Na verdade, a dor é só uma forma do teu corpo dizer, aqui tem dor, aqui tem um problema. Por isso que todo mundo fala, mas tu fala, tudo é processo inflamatório, sim. É uma defesa do seu corpo, fazer um processo inflamatório para te avisar que ali tem um problema. Como, por exemplo, eu acho que no programa Fantástico dos domingos, eu não sei se tem acompanhado, o médico paulista, o Drauzio Varela, está fazendo uma série que acho que é Que Dor é Essa? Ou alguma coisa relacionada à dor. Né? Ele está o foco principalmente é na questão da dor de cabeça, a questão da enxaqueca. Isso também pode ser refletido na coluna? Pode. A maioria dos casos que, assim, olha, te falar que eu tratei só um caso que não foi 100% eficiente porque tinha outros problemas envolvidos. Mas todos os outros, para crises de enxaqueca e dores de cabeça, pode estar envolvido na coluna e faz o ajuste, na hora o alívio. É uma coisa instantânea. Até na última semana eu assisti e mostrou-se, por exemplo, uma menina de 10, 11 anos, mas via-se que ela estava bem acima do peso. Depois um rapaz também estava bem acima do peso. Eu acho que era só uma jovem que estava normal, assim, que estava num peso dentro do padrão, e uma outra pessoa também. Então tinha dois... E eles intercalaram, tinha dois estilos de vida, né, vários estilos de vida, e também a questão que foi levantado na questão da dor de cabeça, e é uma coisa que eu vou te perguntar. O homem e a mulher também têm os mesmos sentidos de dor na coluna, ou a mulher sente mais do que o homem? A mulher sente mais do que o homem. A mulher é um pouco mais sensível. Por exemplo, dores de cabeça, a maior porcentagem de mulher que tem dores de cabeça mais frequentes. Claro que homens também, mas a estatística é maior as mulheres. E na coluna também? E na coluna também.
mais a cervicalgia, as mulheres, mas lombalgia é uma coisa bem parelha, que é a dor da lombar ali. Também que sobre homem também, que faz academia e tudo mais, sobrecarga, má postura. Tu sabe que isso, eu ia chegar nesse ponto, até a gente adiantou um pouquinho mais, que é nessa questão. Se fala-se muito também hoje dos benefícios da musculação, tanto para a terceira idade como para qualquer pessoa, a prática da musculação. Mas o que ela pode te acarretar na coluna? É que assim, ó, tu tem que ver o que tu tá procurando quando tu vai para uma academia. Se é para te fazer um reforço muscular, ou se tu quer meter peso para ganhar massa. Aí que tá o problema. Às vezes a gente faz um movimento, a gente sabe que tem que fazer aquele movimento, mas o nosso cérebro ele não aprendeu a fazer um movimento ainda. E aí a gente fica. Na verdade, o certo é que tu tem que treinar o movimento sem peso. No momento que tu aprendeu um pouco o movimento, você bota um pouco mais de carga e continua fazendo o movimento. A diferença é que as pessoas não respeitam o nosso limite do nosso corpo. Então começa a aumentar a carga, tá fazendo errado, com uma má postura, com uma curvatura, e assim vai e acaba acarretando todos os problemas e degenerações. Academia é muito bom, força muscular é muito bom, mas tem que saber fazer. Esses treinamentos de febre, de moda, que nem agora está na moda CrossFit, mas já tivemos outras no passado e vão surgir outras no futuro. Como é que isso a gente pode ser adepto ou praticar, mas de uma forma consciente que não traga problemas para a coluna? Questão do CrossFit. Não estamos falando mal, pelo amor. Não é falar mal. Não, é uma coisa. Quem está falando é uma profissional, uma quiropraxista. Não é falar mal, mas a questão do CrossFit é aquilo que eu disse, tem que ter um excelente profissional para estar ali do lado o tempo todo, dizendo tá errado, tá certo, faz assim, faz assado. É quase que não te cortando, mas é quase que um personal. É quase que um personal, claro. E tem que ter um bom reforço muscular, tem que ser uma pessoa, acredito que preparada para fazer aquilo, porque é muita sobrecarga. A diferença da funcional, que na verdade é mais com a carga do teu corpo, com bandas elásticas. Então ali até a funcional seria mais apropriada para quem gosta para quem está iniciando, né? Porque é só a carga do teu corpo. Claro que tem alguns pesos, algumas coisas, mas nada que vai te acarretar muito. Mas também tem que ter um bom acompanhamento. Porque é a questão da postura também. Então tá aí, tudo gira em torno da nossa coluna e tudo gira em torno da nossa postura. Ronaldo de Souza, um abraço, Ronaldo, muito obrigado pelas palavras, tá? Bom dia para você. Estela Mares Bittencourt Maier, muito obrigado, muito bom programa. Com certeza, eu acho que Ana Maria também, estão todos lá na escuta, acompanhando o programa pela live, tá? A Fabi Haas também, a Lori Manuela em casa também, nossa colega que ontem teve o programa, a Tenda da Lori, também está acompanhando em casa o nosso programa Falando no Ar hoje, desse dia 1º de dezembro de 2017. Praticamente já terminou o ano. Agora é só se cuidar para não engordarmos no Natal, nem Ano Novo, nem nessas festas de final de ano. E daí janeiro vamos ter que correr atrás. Muitos a correr hoje vão correr hoje, mas só que muitos ainda vão deixar para depois o carnaval, porque daí tem férias, daí volta a trabalhar, tem o carnaval, mas o bom não é deixar para depois do carnaval, é já começar agora. Né? Então, com Mariana da Rosa Correia, quiropraxista aqui da cidade de Esteio, e hoje a gente conversando um pouco sobre essa profissão, que é uma profissão nova. Né, que há pouco tempo não se ouvia se falar, tanto que aqui no Rio Grande do Sul... Tem 25 anos aqui. E só tem 2 faculdades, aqui em Novo Hamburgo e uma em São Paulo. Então, imagina, Novo Hamburgo e São Paulo é muito restrito. Então tem áreas pelo país que não sabem o que é quiropraxista. Exatamente. Então se tu for lá para o norte, para o nordeste, para o norte e até para o centro-oeste, eles não sabem o que é quiropraxia. Está se expandindo aos pouquinhos. Mas aos poucos, né? Aos poucos é muito lento. Hein? Mas é muito devagar. Mas é algo que complementa, que faz bem, que é recomendável a todas as pessoas.
Bom, Mari, como é que a gente já falou do peso, a gente já falou da estrutura física, da diferença de homens e mulheres, e para quem já é praticante, para quem já é um esportista, também pode fazer quiropraxia? Também. E quais os benefícios que ela vai te trazer? Mais importante ainda para aqueles que exigem demais, para uma distensão muscular, para evitar lesões de ombro, para fisiculturistas que há uma alta sobrecarga, por mais que eles tenham toda já a consciência postural, o corpo ele tem o seu limite, né? Então, fazer trabalho de musculatura, fazer trabalho na coluna, tirar a sobrecarga, sempre lesões de ombro, que também é muito fácil hoje em dia numa academia, que eu atendo de gente que lesionou o ombro por sobrecarga, por não saber fazer. E também por excesso de peso, porque são articulações sensíveis, articulações que têm muita mobilidade. Então, até a lesão de impacto, né? Até em casa, às vezes, ou no trabalho, tu faz uma lesão de impacto. Mas, na verdade, o princípio da quiropraxia é igual para todos. É tirar a tensão de cima da coluna, aumentar a mobilidade, a flexão e o resto tudo o corpo se enquadra de fazer em questão de melhorar a qualidade de vida, diminuir dores, melhora do sono, mais energia, mais disposição, sabe? Se sentir mais leve, não ter aquela casquinha de tartaruga nas costas e nem aquela dor chata da pressão na região do quadril. Então tá aí uma dica para quem já é atleta, para quem vai começar, tá? O Jones Beneman, que também está nos acompanhando pela live, tá? Um abraço, Jones. Quarta-feira foi um grande sucesso. Nós, no meu programa de todos, queremos agradecer a todos o alcance que nós já passamos de 200 mil pessoas alcançadas, tá? O programa do Jones e do Michel, às quartas, às 9 horas, chegaram a 157 mil e alguma coisa de pessoas alcançadas. Então, e todos aqui, em todos os programas da rádio, seja do esporte, seja do jornalismo, seja da questão da religião, todos conseguiram, todos tiveram o seu percentual para que conseguíssemos atingir essa meta, e a tendência é subir cada vez mais. Então, agradecemos a todos que nos acompanham pela live. Bom dia para ti, muito bom dia. E a todos que nos acompanham, seja pelo nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque, vão lá, podem curtir, podem se inscrever, pela nossa live, TV Jornal Destaque, no Facebook. E quem quiser nos assistir e também acompanhar notícias, notícias e diversão e ler o Jornal Destaque, no nosso site destaque.tv. Tá? Então, agradeço a todos por esse momento. Quero mandar um abraço também para Vera Flores, né, a Verinha, carinhosamente chamada, que é a telefonista da Câmara de Vereadores, que estava de aniversário ontem, a todos que estão de aniversário hoje, tá? E os que fizeram ontem também, durante a semana. Um forte abraço a todos vocês e felicidades por essa data mais que especial. Maria Elizabeth de Pietro, bom dia, Maria, um abraço, muito obrigado. Tá, Maria, que agora dezembro vai ter a festa, dia 17, lá na Rua do Parlamento, número 56, bairro São José. Então, quem quiser ajudar, podem ir lá na associação, conhecer, tanto de manhã, mas de tarde, a partir das 14 horas, melhor ainda. Estão aceitando donativos, tá? E também o Natanael das Neves vai fazer, dia 17, no Campo do Estrela, naquela região ali do Campo do Estrela ou do Olaria, mas durante a semana eu vou comunicar a vocês, também uma festa de Natal com corte de cabelo. O foco é o corte de cabelo personalizado, mas vai ter algumas atrações também na festa do Natanael, que já é tradicional na região ali, já tradicional não, da Associação Maria José já é tradicional. Do Natanael vai ser a segunda edição. Ele fez dia 12 com toda aquela chuva no Dia das Crianças, e agora para a família no dia 17 de dezembro. E outras festas também vão ocorrer
no dia 10 e dia 17, antecedendo-se o Natal aqui em Esteio e Sapucaia do Sul. Bom, Mariana, como é que tu chegou? O que que te interessou a quiropraxia? Por que tu não foi para fisioterapia, para medicina, para educação física? Não. Vou fazer quiropraxia. Logo que eu me formei no ensino médio, desde pequena eu queria entrar na área da saúde. E eu gostava de mexer no corpo, enfim. E aí, logo que eu saí do ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer. Não sabia se eu queria medicina, se eu queria fazer fisioterapia, era uma dúvida cruel. E aí eu comecei a fazer o cursinho de pré-vestibular para passar em medicina. Nesse meio tempo, eu tinha muita dor nas costas, muita dor aquela dor de se agachar e quando voltar a travar mesmo. E aí meu pai conheceu uma quiropraxista e aí me levou. Daí eu comecei a perguntar, mas como é que funciona, para que serve, como é que é, quais são os benefícios? Porque a quiropraxia ela tem um processo de cura com as mãos, sem uso de medicamento, não, sabe? O teu corpo só com aquilo, só com a mobilidade, só com aquele movimento, com aquele ajuste, teu corpo ele começa um processo de cura próprio, sozinho, sem ajuda de medicamento. Então isso foram umas coisas que me interessou. Não tem uso de medicamento, é um procedimento não invasivo, é um tratamento que tu vê resultados rápidos. E aí que me levou a fazer quiropraxia. Então, desde que eu botei os meus pés dentro de sala de aula, não sabia também muito a fundo, assim, de como é que era, mas já entrei amando e sabendo o que eu queria fazer. Aí eu me encontrei, como eu digo. Pois é, e tu é uma moça jovem e não está sobrepeso, é magra. Como é que surgiu esse problema na coluna? Pois é, os problemas eles surgem desde a nossa infância. Porque a gente brinca, a gente corre, a gente cai, a gente sobe em árvore e ali já começam os desalinhamentos. Ali já começa o desalinhamento do quadril, uma dorzinha de repente no joelho, um pezinho torto na infância, que isso a gente acabou não verificando, não indo no médico, não indo num quiropraxista para começar a alinhar. Claro que um desalinhamento no quadril começa a dar um desalinhamento na lombar, que vai dar um na torácica, que vai dar um na cervical, porque o teu corpo ele tem que fazer uma visão no horizonte, então ele começa a se reequilibrar conforme está a tua estrutura. Por isso as escolioses também. E aí, com o passar do tempo, uma postura, ia pro colégio, não estava errado, chegava em casa, enfim, aí começou a dar as dores. Por isso que eu digo, a lesão da idade está vindo desde lá de trás, desde a infância. Então a quiropraxia ela também é super benéfica para um bebê, que um parto também é uma coisa agressiva. Ele está lá quietinho na mãezinha, daqui a pouco vem ao mundo. Então, um bebê com cólica, com aquele choro que não sabe se quer dormir, se quer mamar, o que quer. Bebê também sente dores de cabeça. Tudo isso é benéfico também. A Maria de Pietro também manda um feliz aniversário para a Verinha. Então tá, Verinha, ontem a gente parabenizou que era teu dia, hoje também, tá? Tudo de bom para ti, essa inserção da Maria de Pietro, tá? Mariana, nessa questão que tu foi muito pontual de ser uma profissão jovem, né, uma profissão que está há apenas 25 anos no mercado, mas que em pouco tempo trouxe grandes benefícios. Na tua opinião, nas consultas que tu fazes, tu acha que as próximas gerações que estão surgindo, tá, vão ter menos problema de coluna do que a nossa geração, as gerações antigas que brincavam, que corriam, que subiam em árvores, que caíam, que se quebravam? Eu acho que os problemas de coluna só têm aumentado cada vez mais cedo, pelo excesso de tecnologia, por muito tempo com a cabeça flexionada, pelo mecanismo. Eu acho que de repente, ou é que não tinha tanto conhecimento antes, né? Então as pessoas deixavam. Hoje tu vê que as pessoas elas têm mais conhecimento, as pessoas elas têm mais como alcançar mais outros tipos de tratamento. Então é nítido, dá pra ver que as pessoas elas estão mais preocupadas com a saúde, que as pessoas elas procuram um esporte, que elas têm uma maior qualidade de vida na alimentação, no seu dia a dia, e também procuram um tratamento mais cedo.
Isso é nítido. Então, claro, problema de coluna todo mundo tem e acho que é uma coisa meio difícil de acabar não tendo. Mas as pessoas estão procurando tratamento mais cedo. Ou seja, elas vão ter uma melhor qualidade de vida na velhice. Elas estão tratando o problema para chegar lá na velhice e não ter tantas dores como hoje. Então, é uma prevenção. Hoje em dia é nítido que as pessoas elas se preocupam mais e elas acarretam fazendo uma prevenção. O princípio dos sintomas é recém os sintomas e procurar já um tratamento ou alguém que trate aqueles sintomas para aquilo ali não piorar. Na verdade, isso é o certo. Ou às vezes, né, o certo mesmo era fazer a prevenção antes dos sintomas, para não ter os sintomas. Até porque nós vivemos, principalmente no Brasil, aquela questão que a gente não trabalha com a prevenção, só quando ocorre, só com a dor quando dá o problema. Isso que é o errado. Da mesma forma que aquela pessoa que fez todo um tratamento lindo, maravilhoso, chegou a um ponto que não tem dor, não fez mais a manutenção. Então, ou seja, aquilo ali tende o risco de correr, né, num círculo, voltar o processo para trás. Maravilha, então, Mariana da Rosa Correia, quiropraxista, hoje no programa Falando no Ar, nesta sexta-feira, hoje é sexta-feira, 1º de dezembro de 2017, são 11 horas e 18 minutos em Esteio, tá? Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, nos mandando comentários pela nossa live no Facebook, deixando comentários, ou que estão nos assistindo também, muito obrigado de coração, tá? E queria falar que um dos nossos apoiadores, ontem foi uma falha da Janaína, no programa Fala Conselheira, em falar do X do Cléo, tá? Então, hoje estou falando no meu programa, o X do Cléo fica na Avenida Dom Pedro, tá? Próximo ao Fórum de Esteio, tá? Então, vão lá, lanches, batata frita, tudo que engorda, X, batata frita, torrada, enfim, a laminuta, tudo comida boa, você encontra lá no X do Cléo, na Avenida Dom Pedro, próximo ao Fórum de Esteio, tá? Pois é, a má alimentação também pode prejudicar essa questão da coluna, que a gente já falou, já deu alguns tópicos, né, anteriormente. Tem algum remédio que possa amenizar essa questão de dor na coluna? Há uma solução? Os cuidados diários é o melhor remédio. E assim, algumas dicas que a gente pode fazer no dia a dia para evitar. Uma coisa simples, como nós falamos num outro ponto, mas que é certo que acontece hoje, sentar na sala de aula. Sentar na sala de aula, por exemplo, tu vai sentar no sofá, você não precisa sentar todo, né, deitadão. Senta lá com as costinhas bem retinhas, encostadinho no sofá, tentar manter o eixo da coluna, o centro de gravidade, não ficar apoiado só de um lado. Todo mundo sabe que beber água também é muito importante, porque o nosso corpo ele é feito de líquido, então precisa para musculatura, para oxigenar, para cartilagem, para disco, para ligamentos, para tudo. Tomar bastante água. Ter os cuidados diários, fazer um exercício físico. Porque eu não tenho dinheiro para fazer uma academia. Não precisa, bota um tênisinho, sai a caminhar ali, todo dia um pouquinho na rua mesmo. Então, são coisas básicas, na verdade, né? Cuidar a postura até na hora de dormir, não dormir de barriga para baixo, para não aumentar a curvatura da lombar ali, e também não torcer toda a coluna. Dormir de lado, um travesseirinho da altura do pescoço até o ombro. Se puder, um travesseirinho entre os joelhos para manter o equilíbrio do quadril. Então, são, na verdade, coisinhas básicas que se deve fazer para também para manter ou para amenizar os problemas. E no local de trabalho, por exemplo, qual é o tipo de cadeira apropriada? O tipo de cadeira apropriada é tu estar em 90 graus sentado, ou seja, tuas pernas elas não podem ficar elevadas e nem abaixadas. Então, se tu tá com as pernas muito baixadas, bota um apoiozinho para tentar manter em 90 graus. Teria que ter apoio as cadeiras. Por exemplo, para quem trabalha muito com computador, com o antebraço apoiado, talvez um negocinho aqui no punho para manter um equilíbrio do punho, não ter muitos desvios e acarretar as dores. Para quem trabalha também muito tempo sentado,
Tá sentado um tempo, levanta um pouquinho, dá uma caminhada, dá uma articulada, dá uma mexida, vai lá, toma uma aguinha para dar uma movimentada no corpo. E para quem está muito tempo em pé também, cuidar da postura, não ficar sempre apoiado só numa perna, tentar manter o equilíbrio nas duas. Se está muito tempo em pé, dar uma sentadinha para dar uma sossegada. E no sofá também, evitar se jogar no sofá também, tentar manter o máximo possível a postura ereta. Então, são ações simples, cuidados simples. Que tem que ter no dia a dia. Que pode ser feito e que não custa nada para ninguém, gente. Vale a pena, precisa se ter esse cuidado com o corpo da gente, né? Que é a nossa casa, é o melhor que nós temos, né? Mas olha que bacana, então, a Mariana falando um pouco hoje sobre essa questão da quiropraxia, né, dos benefícios não só da prática, mas de como manter uma coluna saudável, manter esse eixo do corpo que é tão importante para o cotidiano e que mexeu na coluna muitas vezes mexe com toda a estrutura do corpo. Até porque é a mesma coisa que tirar o tronco da árvore. Se tirar da coluna não resta nada, porque não a resta. estrutura mesmo é essa coluna. Então é o eixo principal, né? E tem que estar muito bem. Exato. Para as mulheres, eu vi que para as mulheres o salto alto é benéfico ou não? Não, porque é aquilo. O nosso corpo ele tem um centro de gravidade. Tu usou um salto alto, tu mudou todo o teu centro de gravidade. Então, pessoas que usam muito tempo salto alto vão ter com certeza uma dor no joelho, uma dor lombar, porque muda todo o eixo do corpo, a propriocepção. Então, na verdade, teu corpo ele está sempre projetado um pouco mais para frente, né? Com o salto alto. Tá, e para os homens a questão do sapato social, que muitas vezes é um saltinho. Mas esse saltinho é melhor do que a gente com o pé plano. Um saltinho de um dedo, ele é mais benéfico do que a gente andar de chinelos de Havaiana. Outra questão também que eu acho que aí tu vai desmistificar essa questão. Muitos especialistas, até a gente já trouxe aqui, assistindo e vendo, falaram da questão de chinelo havaiano. Ele faz mal para a coluna, não só a marca Havaiana, mas o estilo de chinelo, aquele chinelo plano. É porque tu acaba caminhando, pisando e vai todo o impacto na tua coluna. Porque não tem nada que amorteça aquele impacto. Não que não é a marca, enfim, mas é no geral. É que nem nós com essas rasteirinhas bem baixinhas e planas. No fim a gente caminha e tem todo o impacto. Por isso que um saltinho, às vezes, de um dedo, ele é mais benéfico. Porque diminui, amortece, faz a curvatura do pé. Tá, mas e quais seriam, por exemplo, tanto para os homens quanto para as mulheres, um chinelo adequado que tenha um dedo? Acho que hoje não tem. Hoje não tem, né? Não existe. Olha, alguém que for inteligente fabrica, então. Apesar que agora há umas rasteirinhas que eu já vi que tem um dedo. Não, para mulher para mulher tem que ainda mulher é mais fácil de encontrar, mas para homem é mais difícil. Porque todos são planos ou alguns de marcas importadas tem uma espécie plano, mas tem um sistema de amortecimento dentro. Exato. Já ajuda. Já ajuda, claro. Já ajuda. Então isso é muito bom. Então tá aí, não é pela marca, viu, gente? Não, Querem comprar, comprem Havaiana, tem outras aí. Mas a forma daquela plataforma, como tem a alpargata para quem vive mais no campo, né? Exato. Daí eu não entendo muito lá. Da alpargata. Da questão de como é. Mas porque tu tem a alpargata, porque a gente se usa muito na Semana Farroupilha, ou a bota, que a bota já tem o salto. Já tem o salto. A alpargata já tem, não é muito alta, ela já tem um tanto, mas ela é muito mais plana. Ela é muito mais plana, claro. Do que uma bota, por exemplo, enfim. Gente, então é isso aí, são 11h26, tá? O programa está muito bacana. Essa aula que a gente está tendo de quiropraxia, de bem-estar para a coluna, que tanto se precisa, tanto se fala.
Se quiserem também seguir a página no Facebook ou no Instagram, é Quiropraxia MC. Daí segue lá, tem várias dicas, eu tô sempre postando alguma coisa. Então tá aí. Sobre quiro. Aonde que é o teu espaço? O meu consultório, ele fica na rua Rio Grande, 1032, sala 108. Fica de esquina com a Rio Grande e a Padre Clarete. Ah, então é um prédio azul, perto do X da 15. Quase ao lado do X da 15. Quase ao lado do X da 15, então, tá ali, Mariana da Rosa Correia, quiropraxista, tá falando, dando dicas de como funciona a nossa coluna, o que é o bem-estar, tipo de sapato, não é crítica, usem o que vocês acharem melhor, só estamos orientando, olha, não é uma orientação. Usem por esse lado. Entendeu? Não vá por esse outro, enfim. Um outro questionamento que agora me veio, assim, esses sapatos que tem até uma marca que é Usaflex, funciona ou é muito marketing? Ah, não sei te dizer. Não? Não sei te responder. Foi isso que me chamou a atenção. A gente falou do anatômico, entendeu? Daí na próxima vez, quem sabe ela fala um pouco sobre isso. A gente já falou do salto, a gente já falou, né? Que muitas mulheres mesmo assim ainda vão seguir usando, né? Mas enfim, isso cada um mais sabe dos benefícios e dos seus malefícios. Então tá, o Fábio Guterres, um abraço, Fábio, para ti, tá? Sabia que tu estás na escuta, tá? O programa Falando no Ar tá ficando por aqui. Muito obrigado a todos que nos acompanharam pela live no Facebook, que vão nos assistir pela nossa página, nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque, pelo que estão nos assistindo no nosso site destaque.tv. Depois vão ficar com muita música, lançamento, sertanejo universitário, música brasileira, música internacional, enfim. Tá? Todos, o Jones, o Ronaldo, a Estela Mares, a Maria Elizabeth de Pietro, a Simone Luz, a Fábio, a Lori, a Maria Odete, enfim, todos, um forte abraço, muito obrigado. Aproveitem o final de semana. Hoje é sexta-feira, tá? Até o próximo programa. Tchau.